Vens ou ficas? Bora dar uma voltinha de mota, aproveitar enquanto não começa a chover. Vambora! Ó pessoal, vocês demoraram muito tempo a subir aqui para cima da moto, até tiveram tempo de ver aí 2 vídeos. Vamos lá então. Já não andava de moto há 3 semanas. Que tédio! Eu estava aqui com muitas saudades de dar aqui uma voltinha de moto, e então aproveitei para vir dar aqui um passeio não muito longo, porque tem estado até a chover, a chuviscar um bocado, e isto a qualquer momento pode começar a chover, mas eu já estou por tudo, prefiro é que não neve. E até podem ver, olhem, estou aqui com as luvas, estão 8 graus, portanto está um tempo muito fixe, não está frio nenhum. E então tiveram aí a oportunidade, enquanto subiam aqui a bordo da Goldwing, de ver aí 2 vídeos rápidos. O primeiro vídeo, portanto, temos aí um BMW M5, um E39, que era portanto, o sedã, o carro familiar mais rápido no ano 2000. Estamos a falar de um carro com motor V8, 400 cavalos, e que passou por um Tesla que estava parado, passou a 110 km por hora pelo Tesla, e no momento em que passa pelo Tesla acelerou a fundo, ok? E o Tesla arranca de parado e em 400 metros consegue ultrapassar o BMW M5 e cruzar a linha final primeiro do que ele. No segundo vídeo, que foi um vídeo que esta semana não, quando vocês estiverem agora a ver este vídeo, na semana passada, foi um vídeo que na semana passada chocou o mundo, não é? Quando a Tesla anunciou a sua pick-up, a Tesla Cybertruck, e portanto apresentaram este vídeo de comparativo, que temos uma Tesla Cybertruck, que é uma pick-up pesa mais de 3 toneladas, ok? Só a pick-up pesa mais de 3.000 kg, e então vemos que ela está a fazer um arranque de parado com um Porsche 911, que são carros mais rápidos do que 95% ou 96% de todos os carros à venda, não é? E depois, quando chegamos ao fim do vídeo, além da Cybertruck estar à frente, reparamos que a Cybertruck ainda está a rebocar um Porsche 911 igual àquele que ela está a fazer o comparativo. E portanto, pá, é completamente louco, não é? Estamos a falar no total, um Porsche 911 pesa 1500 kg, mais ou menos. Portanto, se somarmos as 3 toneladas da Cybertruck com o outro lado e com o Porsche 911, temos ali facilmente 5 toneladas a arrancar de parado, a fazer 400 metros e a ganhar um Porsche 911. Pá, e gostava de vos falar assim um bocadinho sobre isto, sobre este tema da Tesla, porque vejo aí muita desinformação acerca disso, mas também a parte boa é que toda essa desinformação que eu tenho visto são pessoas que, na minha opinião, são um bocadinho fechadas em termos mentais, porque uma das pessoas que eu vi um vídeo, e foi um motovlogger, disse que nunca conduziu um Tesla, nem quer conduzir, portanto o que importa é dizer que os carros elétricos que não valem nada, que não são eficientes e que não são isto e que não são aquilo. Mas conduzir um Tesla, está quieto, não é? Não quero, nunca conduzi, nem quero conduzir. Antes de começar a falar também sobre a Tesla, queria só fazer aqui um disclaimer muito rápido. Eu não tenho nenhum Tesla, nem nunca tive, ok? Nem nunca tive nenhum carro elétrico. Tenho um carro híbrido, mas elétrico nunca tive.
portanto, em termos de conflito de interesses, não há aqui nada naquilo que eu vou falar. E a parte boa é que já conduzi por 3 vezes Tesla, modelos diferentes, não é? E 2 delas conduzia durante bastante tempo os carros, e portanto estou a falar, aquilo que eu vou falar é com conhecimento de causa, não é? Ainda tem outra coisa a juntar a isso. Na altura que eu comecei a trabalhar, na área em que trabalho, uma das primeiras empresas que eu comecei a trabalhar em 2007, portanto na área financeira, sempre trabalhei nesta área. Em 2007, uma das empresas que na altura era bastante emergente era a Tesla, e então foi uma das primeiras empresas que eu comecei a estudar a nível de balanços e etc. E portanto também por essa vertente posso dar aqui um aporo um bocadinho diferente, uma visão diferente, não só da parte operacional, da parte comercial da empresa, de fabricar automóveis, como também da parte financeira e da parte que está por detrás, que muitas vezes as pessoas não têm noção daquilo que é realmente a Tesla. E então, em primeiro lugar, aquilo que eu gostava de falar sobre a empresa, ou seja, eu neste vídeo tenho como objetivo explicar porque é que a Tesla vale o que vale, não é? Primeiro vou explicar quanto é que a empresa vale e comparar com outras marcas automóveis em termos de valor, e em segundo lugar vou dar aqui uma breve explicação, porque senão também tornava o vídeo muito grande, sobre os motivos porque é que eu acho que a empresa vale o que vale e está no patamar em que está. Aliás, no mês de novembro, portanto no mês passado, a Tesla foi a marca mais vendida em Portugal, ok? E quando digo mais vendida, não foi só de carros elétricos, de todas as marcas que há, Mercedes, BMW e carros a combustão inclusive. Portanto, a Tesla, que só vende carros elétricos, foi a marca mais vendida no mês de novembro em Portugal. E portanto, quando nós olhamos em primeiro lugar para quanto é que as marcas valem, isso dá-nos logo aqui uma perspectiva que nós percebemos logo que a Tesla está num patamar que não é comparável a mais marca automóvel nenhuma. Porque eu depois vou tentar fazer aí uma tabela quando estiver a editar o vídeo, para que vocês tenham uma percepção melhor daquilo que eu estou a falar. A Tesla atualmente vale cerca de 775 mil milhões, ok? Os chamados billions nos Estados Unidos, não é? Para quem não sabe, a medida, quando vocês veem nos Estados Unidos os billions, na Europa é 1000 milhões que se chama, ok? E quando vem bilhões na Europa, são os trillions nos Estados Unidos. Portanto, é preciso ter cuidado quando falamos sobre estas métricas financeiras, que é importante perceber a diferença do que é nos Estados Unidos para a Europa. Mas quando vocês veem, por exemplo, nos Estados Unidos a Tesla, que vale 775 bilhões, que são 775 mil milhões, muitas das vezes as pessoas não têm a mínima noção de quanto é que valem as outras marcas que são mais vendidas aqui na Europa, como a Porsche, a Mercedes, a BMW, a Ford, a Hyundai, etc, etc. Pronto. E só para vocês terem noção, e vão poder ver aí nessa tabela que eu vou colocar, para não estar a perder também muito tempo, porque isto é super visível, não é? A Tesla vale mais do que as outras 10 marcas que valem mais a seguir. Ou seja, se nós pegarmos na Toyota, que vale cerca de 250 mil milhões, se pegarmos na Porsche, se pegarmos na Ferrari, se pegarmos na BMW, se pegarmos na Mercedes, se pegarmos na Ford, se pegarmos na Kia, se pegarmos na Hyundai, se pegarmos na Honda, se juntarmos essas marcas todas, o valor delas, a Tesla vale mais, ok? Portanto, esta é a primeira coisa que eu gostava de passar a nível de mensagem. É o valor que as marcas têm, e portanto a Tesla podia comprar estas marcas todas pelo valor próprio de que ela vale, e ainda lhes sobrava uns bilhões, ok? É por aqui. Assim, eu estou a ir, nem tenho aqui GPS, não tenho nada, eu estou a ir assim um bocado à confiança, e espero não apanhar assim curvas muito apertadas, porque o piso está completamente molhado, mas eu vou nas calmas, até porque vou aqui a falar. E então,
Pá, a verdade é que a Tesla tem sido uma marca que tem evoluído muito, como é lógico, não é? E isso é refletido nas vendas também. Mas a pergunta que se faz é: como é que é possível uma marca como a Mercedes ou a BMW ou outras, que já estão no mercado há tantos anos e conhecem o mercado automóvel quase como ninguém, não é? Como é que é possível a Tesla, por exemplo, valer mais de 10 vezes uma Mercedes, por exemplo, ou uma BMW, não é? E então, pá, o primeiro ponto é que a Tesla não é verdadeiramente não é exclusivamente uma empresa automóvel, não é? É muito mais uma empresa tecnológica do que uma empresa automóvel. E como nós sabemos, ou para quem não sabe, normalmente em bolsa, não é? As empresas tecnológicas, muito por via do risco que assumem para conseguirem crescer, não é? E temos que nos recordar que a Tesla em 2010 não faliu, não fechou portas por uma nesga, não é? Foi por uma, aliás é público, porque o Elon Musk já tornou isso público algumas vezes, foi por uma questão de 24 horas, não é? Portanto, no dia antes, ele ter que ir ao banco para fechar a empresa, não é? Para declarar falência, ou apareceu um investidor, de repente, que lhe meteu nas mãos, não sei se penso que foram 30 bis, ou uma coisa assim do género, para ele dar continuidade à empresa. E portanto, ou seja, a empresa assumiu muitos riscos, não é? Para estar onde está, e normalmente esses riscos têm um payoff bastante mais elevado do que aquelas empresas que seguem um curso mais normal no seu crescimento. Só que também, como é lógico, o reverso da medalha, muitas das vezes, não é? Se as coisas correrem bem, como é lógico, quantos mais riscos se assumem, maior o potencial de haver aqui um disparo extremamente grande. E foi o que aconteceu com a Tesla, não é? E, ou seja, em primeiro lugar, o valor que a empresa vale tem a ver precisamente com isso. Por ser uma empresa até quase mais tecnológica do que ao automóvel, e, portanto, para quem é investidor nos mercados financeiros, tem uma visão diferente do que é a empresa quando ela assume determinados tipos de riscos, dando também o potencial a nível de crescimento também muito maior do que uma empresa que não corre estes riscos que a Tesla correu, não é? E portanto é um bocadinho por aí. O segundo ponto é que é uma empresa extremamente inovadora, não é? Mas temos outras empresas também, ainda agora, por exemplo, a BMW nas motas, apareceu aí um sistema que a moto conduz sozinha, sem condutor. Pá, nós temos que ter noção que na Tesla, o primeiro Tesla saiu há 10 anos só. O primeiro Tesla saiu há 10 anos para o mercado. Não estou a falar daquele Roadster que saiu em primeiro lugar. O primeiro Tesla, que foi o Model S, o primeiro Model S que saiu, se não estou em erro, saiu em 2012 ou 2013. Ou seja, não estamos a falar de uma empresa que tem 100 anos e que só agora é que descobriu o autopilot e não sei o quê, percebem? Portanto, estamos a falar de uma empresa com 10 anos que tem, por exemplo, os sistemas de autopilot, tem os sistemas de GPS, aquela situação de dizer as bombas de gasolina onde se tem que parar, tudo direitinho, para a pessoa poder quase dar uma volta ao mundo e ter tudo ali definido, que ele até diz a velocidade a que a pessoa tem que ir para conseguir ter autonomia suficiente para chegar ao posto de abastecimento próximo. Ou seja, há um tipo de tecnologia que está inerente à empresa que neste momento quase nenhuma tem. Isso também, quem olha para a empresa e vê todo o caminho que ela tem feito em tão curto espaço de tempo, consegue projetar a médio e longo prazo, não é? Isto é quase como fazer um cálculo de cash flows futuros da empresa, não é? Quando nós vemos a Tesla, o crescimento que está a ter a nível de vendas e de capital que está a começar a entrar na empresa, se nós formos fazer uma projeção a 10 ou 15 anos, mesmo a Tesla valendo mais de 10 vezes uma Mercedes, se calhar até compensa mais comprar ações da Tesla neste momento do que comprar outra marca qualquer, porque o potencial da empresa é muito maior do que uma empresa que já está há 100 anos e tem tido um crescimento muito mais linear do que ela. Pronto, e as coisas funcionam
Portanto, os modelos económicos funcionam um bocadinho por aí, é tudo com projeções de vendas e de cash flows futuros que as coisas funcionam. E portanto esse é o segundo ponto, é a inovação que a empresa tem apresentado ao longo destes poucos anos que tem atuado no mercado automóvel. Outro ponto que eu também acho que é super importante tem a ver com o CEO da empresa. Pá, quantas vezes é que vocês ouvem o CEO da Fiat Chrysler, da Mercedes, da BMW, etc. a falar? Pá, ouvem se calhar uma vez por ano, não é? A apresentar o modelo na feira de Milão ou outra qualquer, vêm lá apresentar um modelo e estão o resto do ano calados. Pá, é certo que o excesso de exposição pode ser negativo, não é? Pá, mas no caso do Elon Musk, não é? Que ele qualquer coisa que põe no Twitter ou nas redes sociais, que é uma pessoa extremamente presente, pá, tem um impacto extremamente brutal. Ou seja, ele é uma pessoa extremamente vocal, não é? Ou seja, está muito presente nas redes sociais durante todo o ano, e é uma pessoa também que tem uma influência extremamente grande, não só por ser o homem mais rico do mundo, com uma diferença brutal para o segundo, não é? Como também é uma pessoa que quando fala sobre qualquer assunto, toda a gente se cala para ouvir, não é? Já foi várias vezes ao programa do Joe Rogan, por exemplo, falar sobre diversos assuntos, não só sobre a Tesla, como da parte espacial também. Pá, e a verdade, eu vejo muitas entrevistas que ele dá, ou quase todas, sempre que posso, e a verdade é que quando ele abre a boca, pá, a gente só tem que se calar e ouvir, porque realmente o conhecimento dele, a nível de várias áreas, é uma coisa que não se vê em quase pessoa nenhuma, não é? E portanto a cultura que ele tem e a inteligência que ele tem, que está mais do que provada, não é? Até a própria resiliência e a capacidade que ele tem tido em levar a empresa avante, mesmo nos momentos mais complicados, pá, na minha opinião, é um exemplo para qualquer pessoa seguir, não é? E portanto isso também, para mim, até é quase dos fatores maiores que a Tesla tem a favor, é o tipo de CEO que tem. E aliás o Elon Musk já disse várias vezes, e eles nunca fizeram publicidade nenhuma, até muito recentemente. Toda a publicidade que eles foram fazendo era única e exclusivamente no Twitter, porque antes do Elon Musk comprar o Twitter, ele comprou o Twitter recentemente, ele tinha tantos seguidores no Twitter, tantos seguidores, que ele nem precisava de pagar para fazer publicidade à Tesla. Ele bastava-lhe pôr uns tweets, não é? A falar sobre novos modelos e sobre melhorias que iam fazendo ao longo do tempo nos modelos que tinham. Pá, e as pessoas liam, porque eram não sei quantos milhões de pessoas, não sei se eram 100 milhões de seguidores que ele, ou 150 milhões de seguidores, é assim uma coisa. Pá, e, portanto ele tem adotado uma estratégia muito fora da caixa, e também é uma pessoa muito apreciada por isso. Quem viu agora uma entrevista recentemente que ele deu, portanto o entrevistador perguntou-lhe o que é que tem a dizer sobre a Disney e outras marcas terem desistido de fazer publicidade no Twitter desde que você comprou. E ele disse, ele virou-se literalmente e disse fuck off, não é? Fuck off Disney e fuck off os outros todos, não é? Porque eu não vou pôr o Twitter como ele estava antigamente, uma coisa quase comunista, não é? Um regime quase comunista, em que só se podia falar se falássemos de determinados assuntos, estava tudo bem. Se falássemos sobre outros assuntos, que também são válidos, mas têm outra vertente de pensamento, era tudo bloqueado. E pronto. Isso é algo que não interessa a algumas pessoas, e então a Disney e outras empresas deixaram de fazer publicidade no Twitter, e ele disse, e aliás o CEO da Disney estava lá presente nessa entrevista, estava lá presente, e ele virou-se e disse o nome dele, fuck off, não sei o quê, pá, sem problema nenhum, e disse, ele estava assim com uma cara de riso, mas disse aquilo de forma séria, ok? Disse aquilo de forma séria, deu para perceber
que ele até estava ligeiramente nervoso a falar isso. Pá, e portanto a Tesla reúne todas estas coisas, reúne um conceito completamente disruptivo desde o início, que são os carros elétricos, não é? E o futuro cada vez mais, pelo aquilo que eu tenho visto, eu não tenho carro elétrico ainda, embora quando fiz um test ride alargado a um Tesla Model Y, eu conduzi-o de 300 e tal cavalos, e depois a segunda vez conduzi o Model Y de 530 ou 550 cavalos. Pá, e a verdade é aquilo não dá, para quem gosta de performance, esqueçam todos os outros carros a combustão. Aquilo, pelo preço que o carro custa, não dá hipótese nenhuma a carro nenhum. Portanto, não é que nem vale a pena estarmos aqui. Se fosse por uma, não estamos a falar de décimas de diferença, estamos a falar de coisas que nem têm comparação. Estamos a falar que um Tesla custa 70 mil euros, vocês para arranjarem um carro com a mesma performance têm que gastar 200 mil, ok? Para terem um carro a combustão com a mesma performance, custa um Tesla de 70 mil euros. Portanto, estamos a falar de diferenças dessas. E quando passamos para o Tesla Plaid, que foi esse carro que andou nesse vídeo inicial com esse BMW M5, o modelo E39, que vocês viram, estamos a falar de um carro que custa 100 e poucos mil euros, não é? Tem mais de 1000 cavalos e podem meter o carro que vocês quiserem a combustão, que não dá hipótese nenhuma, não é? E agora com esta pick-up vamos ver para o mercado americano, que é o mercado que eles apreciam mais, essas carrinhas pick-up, não é? Carrinhas que gastam 30 litros aos 100 de gasolina. Ele apresenta-lhes agora um modelo elétrico com muita mais performance, com muita mais capacidade de carga, e estamos a falar de uma carrinha que, se não estou em erro, tem uma capacidade de rebocar até 5 mil ou 6 mil quilos, ok? Então, ou seja, mesmo aquelas pessoas que têm quintas e tudo, podem rebocar até, penso que são 5 toneladas ou 6 toneladas de carga. A Cybertruck reboca sem problema nenhum. E pronto, era um bocadinho isto que eu vos queria falar, não só dos modelos em si, que aproveitei para pôr esses vídeos, para quem ainda não tivesse visto, e para falar também um bocadinho da empresa, sobre qual é o valor atual da empresa dela, e comparando aqui um bocadinho com as outras marcas que nós estamos mais habituados a ver. E pronto, pessoal, gostava que também dessem aí a vossa opinião sobre a Tesla, sobre o valor que a Tesla tem atualmente em comparação com as outras marcas, sobre o potencial que a Tesla pode dar no futuro ainda, em termos de inovação e de tecnologia, o que é que pode vir por aí. E acima de tudo, se vocês deem aí também a vossa opinião, se vocês já pensaram ou se estão a pensar em comprar não só um Tesla, como um carro elétrico em geral, porque aquilo que eu tenho lido nas notícias é que os carros elétricos, portanto, quando vemos aí o gráfico das preferências dos consumidores a nível europeu, aquilo é uma linha, não é? É uma linha completamente, é quase um gráfico logarítmico, não é? E portanto, deem também aí a vossa opinião em relação aos carros elétricos, se já pensaram ou estão a pensar em comprar um, e se não estão a pensar o motivo. Eu na altura também, já agora aproveito para dizer, eu na altura que conduzi o Model Y, eu vou ser muito sincero, eu fiquei mesmo muito tentado em pensar, atenção, em trocar, porque tenho um carro híbrido, não é? E realmente eu, como gosto de performance também, e de poupar dinheiro, não é? Porque dá para poupar muito dinheiro ao fim de um ano com um carro desses. Só que depois pus-me a pensar, e foi mais um bocado aquela cena, temos que ter na garagem o posto de carregamento em casa, isso depois implica falar com o condomínio e não sei o quê, e depois entretanto passado 2 ou 3 semanas, passou-me aquela vontade, e eu até acabei por desistir de pensar nisso e tal, e a coisa acabou por amornar e nunca mais pensei nisso. Mas, não sei, num futuro, daqui a uns anos,
se vai ser uma possibilidade de ter um carro desses, mas pronto, tem também aí a vossa opinião. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até ao próximo vídeo.